Então, gente, bom dia. Vamos estudar hoje capítulos 28, regra de L'Hopital, e capítulo 29, derivação implícita. Tá ok? Muito bem. Antes de começar, eu quero rapidamente demonstrar duas derivadas que ficaram para trás e nós acabamos não demonstrando, mas é porque nós não tínhamos ainda a regra do quociente, né? E agora que nós já demonstramos a regra do quociente, a gente pode demonstrar algumas derivadas que ficaram para trás usando a regra do quociente. Por exemplo, essa aqui, ó, a derivada da cotangente de x, né, é menos cossecante ao quadrado de x. Vamos provar isso. Deixa eu só consertar aqui. Menos cossecante ao quadrado de x, né? Bom, para provar que a derivada da cotangente é menos a cossecante ao quadrado, eu vou primeiro escrever a cotangente aqui como sendo cosseno sobre seno, porque é a própria definição, né, de cotangente. E vou aplicar a regra do quociente que nós demonstramos. Então vai ser a derivada da de cima, que é menos seno, que também já demonstramos, vezes a de baixo, menos a derivada do... Não, menos, conserva o cosseno e deriva o seno, que também já demonstramos que é cosseno, sobre seno ao quadrado. Essa é a regra do quociente, né? Derivada de cima vezes a de baixo, menos a de cima vezes a derivada da de baixo, sobre a de baixo ao quadrado, que já demonstramos. Coloco menos em evidência, fica seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado, sobre seno ao quadrado de x. Essa identidade trigonométrica, seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x aqui, ela vale 1, né? Para qualquer ângulo x, tá certo? Então vai ficar menos 1 sobre seno ao quadrado, e 1 sobre seno, né? 1 sobre seno é cossecante, então fica cossecante ao quadrado aqui, tá? Porque a definição de 1 sobre seno é cossecante, a definição de cossecante é 1 sobre seno, né? Então, pronto, provamos que a derivada da cotangente é menos cossecante ao quadrado, né? Nós não tínhamos demonstrado porque não tínhamos a regra do quociente, mas agora nós temos a regra do quociente, e aí a gente conseguiu provar. Mesma coisa que a regra da derivada da tangente, que vai ser igual a secante ao quadrado de x. Vamos demonstrar. Primeiro eu vou escrever a tangente como sendo seno sobre cosseno. Aplicando a regra do quociente de novo, derivada do seno é cosseno vezes a de baixo, menos, conserva o seno, deriva o cosseno, que é menos seno, sobre cosseno ao quadrado. Aqui vai dar cosseno vezes cosseno, menos com menos mais, seno ao quadrado, sobre cosseno ao quadrado de x. Essa identidade trigonométrica é igual a 1 para qualquer valor de x. Seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado de x é igual a 1. 1 sobre cosseno é secante, né? Então fica secante ao quadrado. Pronto. Então está provado, né, que a derivada de tangente é secante ao quadrado de x por meio da regra do quociente, né? E aí aos poucos nós vamos demonstrando algumas proposições, teoremas que ficaram para trás, né? Com as ferramentas que vão aparecendo aqui no curso. Bom, a regra de L'Hopital diz o seguinte, teorema. É uma regra, tá, gente, aqui, que não é uma regra nova de derivação. É uma regra para ajudar a gente a calcular limites quando os limites são do tipo zero, resultam em zero sobre zero ou infinito sobre infinito. Então, quando um certo limite de f sobre g for igual a zero sobre zero, uma indeterminação, ou infinito sobre infinito, uma outra indeterminação, a gente já tinha visto, né, que a gente tinha que simplificar, reescrever, cortar para poder resolver esse limite aí, para driblarmos a indeterminação do tipo zero sobre zero ou infinito sobre infinito. Mas aqui nós temos uma regra que vai nos ajudar a calcular esses limites de uma outra forma, né? Que também vai chegar no mesmo resultado, porém de uma forma até mais eficiente, que é a regra de L'Hopital. Então, olha só, nesse capítulo veremos como a derivada, né, pode nos auxiliar a calcular certos limites que resultam em indeterminações, do tipo zero sobre zero ou infinito sobre infinito. Teorema, que é a regra de L'Hopital. Consideremos duas funções f e g infinitamente deriváveis no intervalo aberto e suponha que g de x não seja zero nesse intervalo. Se, né, exceto no ponto A, possivelmente, né, o g de x pode ser zero no ponto A.
tá bom? Que eu esqueci de falar aqui. Se o limite de f de x, quando x tende a for igual a mais ou menos infinito, e o limite de g também for mais ou menos infinito, quando x tende para a, ou seja, né, aqui em cima vai ficar infinito, aqui embaixo também vai ficar infinito, não importa o sinal, mais ou menos infinito, ou ainda, se o limite de f de x quando x tende a for igual ao limite de g de x quando x tende a for igual a zero, ou seja, aqui vai zerar e aqui vai zerar também, então vale o seguinte teorema aqui, ó. Em qualquer uma das duas situações, tá, ó, infinito sobre infinito, tá aqui. Ou zero sobre zero, tá aqui. Você pode aplicar o seguinte, ó. Esse limite vai ser igual ao limite de f' sobre g', né? Então você deriva o numerador separadamente da derivada do denominador. Não é a regra do quociente, tá? Cuidado aqui. Essa é a regra de L'Hopital, que diz que toda vez que o limite de uma expressão for zero sobre zero, ou infinito sobre infinito, toda vez que der uma dessas duas indeterminações, e cuidado, né? Só pode usar nesses casos, tá? Zero sobre zero, infinito sobre infinito. Então você pode derivar em cima, separadamente da derivada da de baixo e calcular o limite. Desde que o limite à direita não recaia em uma outra indeterminação. Aí você deriva de novo, né? Tá bom? Então, o que o teorema está dizendo é que se o limite do quociente resultar numa indeterminação do tipo infinito sobre infinito ou do tipo zero sobre zero, então derivamos o numerador e o denominador. Aqui, ó. Né? E calculamos o limite novamente. Se necessário, o processo pode ser repetido, né, indefinidamente. Então, nessa situação ou nessa aqui, a gente pode usar a regra de L'Hopital. Observamos que o símbolo A, né, o x tende a A aqui, ó, pode ser infinito também, tá? Aqui nos dois lados, né? Então, o símbolo A, no teorema, pode representar ou um número real, ou infinito, ou menos infinito. Exemplo, limite de e elevado a t menos 1 quando t tende a zero. Trocando t por zero, vai ficar e elevado a zero menos 1 sobre 2 vezes zero. E 1 menos 1, 0 sobre 2 vezes zero, que é zero, vai dar zero sobre zero, ou seja, uma indeterminação. Nesse caso, a gente nem consegue simplificar, cortar, nem dá para fazer aquilo que a gente fez no início do estudo de limites lá atrás, né? Então, nem dá para simplificar isso aqui. Então, vamos usar a regra de L'Hopital. Por quê? Porque eu só posso usar a regra de L'Hopital, muito cuidado, quando for zero sobre zero ou infinito sobre infinito, hein? Então, pela regra de L'Hopital, né? Então, olha só, é uma indeterminação. Veja que não é possível simplificar. Então, usando a regra de L'Hopital, temos derivando o numerador e também o denominador, separadamente, né? Eu calculo o limite. Então, repito o limite primeiro, exponencial de t menos 1 sobre 2t quando t tende a zero. Nesse caso aqui, o t tende a zero. E aí, derivando em cima, derivando embaixo, vai ficar exponencial de t menos zero. E a derivada de 2t é o coeficiente aqui de t, né? Da função afim aqui de baixo. 2. E aí, agora sim, substituindo t por zero, vai ficar exponencial de 0 sobre 2. 1 sobre 2. 1 meio. Então, regra de L'Hopital. Deriva em cima e deriva embaixo, toda vez que der 0 sobre 0, ou infinito sobre infinito. Por exemplo, aqui na letra A, quando você substituir o t por infinito, vai ficar infinito ao quadrado sobre 1 mais infinito, que é infinito. Infinito sobre infinito, indeterminação. Posso usar L'Hopital? Pode. Primeiro você tem que ver se pode, tá? Então vamos usar, né? 2t, derivando aqui, e derivada aqui vai ser 1, né? 0 mais 1 é 1. Então a derivada aqui é 2t, e a derivada aqui embaixo é 1. Esquece esse t agora, esquece esse 1. Aqui agora vai ter só 1. Então, trocando o t por infinito, vai ficar 2 vezes infinito. Aqui eu já usei a regra do tombo. 2 vezes infinito sobre 1. Né? Aqui tinha dado 1 a derivada. Então, 2 vezes infinito sobre 1 é infinito sobre 1, que é infinito, tá vendo? Então, chegamos na resposta infinita. Né? A resposta é infinito. Não é um número real. O limite não existe, porque deu infinito, mas não é uma indeterminação. Então, chegamos no resultado. O resultado é infinito. Esse limite aqui é infinito. Ou seja, essa função t ao quadrado sobre 1 mais t, quando t tende a infinito, esse y tende para o infinito. Cresce indefinidamente à medida que no eixo x, o x tende a infinito também, o y tende a infinito. Então, usei regras de L'Hopital. Por que eu pude usar regras de L'Hopital? Porque deu infinito sobre infinito, né? Mas quando dá zero sobre zero, também posso usar regras de L'Hopital. Deriva em cima separado, deriva embaixo separado. Não é regra do quociente. E aí calculo o limite. Tá bom? Bom, vamos dar uma demonstração aqui, pessoal, da regra de L'Hopital. Uma demonstração para o caso em que
um caso particular, né, em que esse limite aqui de cima existe, e também que esse limite existe, e também que esse limite aqui, né, esse limite aqui existe. Para esse caso particular aqui. O caso genérico mesmo da regra de L'Hopital tem uma demonstração um pouco mais complexa que nós não vamos apresentar. Mas a demonstração para esse caso particular aqui, quando G de F de P e G de P é zero, né? Ou seja, quando for 0/0 aqui, né? Olha só, quando o limite... Aqui eu vou calcular o seguinte, quando o f de x tende para zero, olha só, f de p, né? F de p, quando o x tende a p, vai dar f de p, que é zero. E quando o x tende a p, aqui vai tender a g de p, né? G de p, que é zero também. Então, vamos considerar só o caso 0/0, tá? Para fazer a demonstração. Bom, então eu quero calcular o limite de f de x sobre g de x quando x tende a p. Bom, pelo fato de f de p ser igual a g de p ser igual a zero, aqui vai ficar 0/0, né? Então, posso usar a regra de L'Hopital, né? O outro caso que eu poderia usar a regra de L'Hopital é infinito sobre infinito, mas a demonstração eu vou fazer só para o caso 0/0. Muito bem. Como o f de p é zero, g de p é zero, eu posso subtrair aqui eles, ó. Não vai mudar nada, né? Menos zero e menos zero. Bom, vou dividir em cima e embaixo por x menos p, também não muda nada, né? Como x não é p, ele tende a p, então esse x menos p não é zero. Então, posso dividir aqui e posso dividir aqui porque não é zero. Agora, separando os limites, vai ficar o limite da parte superior sobre o limite da parte inferior. Limite de f de x limite de f de x menos f de p sobre x menos p quando x tende a p é a derivada da função no ponto p. Né? É a derivada da função no ponto p. E o limite de g de x menos g de p sobre x menos p quando x tende a p é a derivada da função no ponto p. Né? Ou seja, isso aqui, a derivada da função no ponto p, tá? Eu estou supondo aqui, tá, gente, esse caso particular, em que o limite, né, de f', o limite de f' de x quando x tende a p é f' de p. Né? E o limite de g' de x quando x tende a p, né, é g' de p. Ou seja, pronto, derivei em cima, derivei embaixo e substitui x por p, ó. Né? Ou seja, calculamos o limite da derivada quando x tende a p e o limite da derivada da derivada de g quando x tende a p também. Então, pronto, está demonstrada, né? Está demonstrado esse caso particular da regra de L'Hopital. Tá? Então, quando dá 0/0 ou infinito sobre infinito, deriva em cima, deriva embaixo e troca o x por p. Tá bom? Troca o x pelo p. Aqui nosso p é o a, né? Na apostila tá a. Então tá aí, pessoal, regra de L'Hopital. Treinem. Tem bastante exercício aqui, tem outros exercícios também nos livros, né? Exercícios até mais complexos e desafiadores. Ok, está aqui uma aplicação da derivada, né? Como a derivada também nos ajuda a cálculo de limites, né? Nesse caso, o limite quando dá 0/0 ou infinito sobre infinito. Aí você usa essa regra de L'Hopital que acabamos de ver. Deriva em cima, deriva embaixo, né? Até demonstramos aqui o caso particular. Agora, vamos para aqui o estudo de derivação implícita. Tá? O que que é isso? É o seguinte, suponha, né, que exista uma função da qual não conhecemos sua expressão explicitamente, mas que conhecemos uma equação que essa função satisfaz. Nesse capítulo, iremos ver como calcular sua derivada, né? Para tanto, precisaremos relembrar a regra da cadeia. Muito bem, dada uma função desconhecida y de x, sua derivada em relação a x é indicada por y' ou dy dx. Então, pela regra da cadeia, né, a derivada de uma função composta aqui, ó, derivada de f de x, né? Vou ter que só fechar a porta ali, já volto. Pessoal, então, recordando aqui a regra da cadeia, a derivada em relação a x da função composta f de y de x vai ser a derivada da de fora calculada na de dentro, vezes a derivada da de dentro, vezes y' de x, né? Então, essa regra da cadeia aqui vai nos ajudar, né, a calcular aqui, pessoal, ó, derivadas de funções desconhecidas y, né? De funções das quais não conhecemos a sua expressão, mas que conhecemos uma equação que ela satisfaz, né? Então, antes de fazer exatamente isso, vamos dar alguns exemplos aqui de derivação implícita. Por exemplo, se y igual a y de x é uma função desconhecida, então a derivada da função y ao quadrado em relação a x, pela regra da cadeia, vai ser a derivada da de fora, né? Então, vamos lá, eu quero derivar, né, d dx y ao quadrado. Então, a derivada de y ao quadrado em relação a x.
Tá vendo? Não é em relação a y, né? Porque se fosse em relação a y, seria só 2y, regra do tombo. Mas é em relação a uma terceira aqui variável, em relação à variável x. Então, vai ser pela regra da cadeia, está aqui em cima, vai ter a derivada da de fora calculada na de dentro, vezes a derivada da de dentro. Derivada da de fora, a regra do tombo, 2y, calculada em y, vezes a derivada da de dentro. Então, tive que multiplicar por y', porque eu estou derivando em relação a x. Se eu estivesse derivando em relação a y, seria 2y. Como eu estou derivando em relação a x, eu tenho que multiplicar por y'. 2y, y', tá? Outro exemplo, a derivada da função cosseno y em relação a x. Ó, cuidado. É em relação a x, né? Então, eu vou ter que derivar de fora, multiplicar por y'. Derivada da cosseno y é menos seno, calculada na de dentro y, vezes a derivada da de dentro y'. Aí fica assim, né? Como y' eu não conheço, deixa assim. Mesmo sem conhecer explicitamente a função y, então, é possível, em geral, calcular sua derivada y', né? Quando ela é dada implicitamente por uma equação. O procedimento padrão, então, vai ser o seguinte, para encontrar y', é derivar em relação a x os dois lados da equação e isolar y'. Exemplos. Letra A. Então, derivar os dois lados em relação a x e isolar y'. Se y é dado implicitamente por meio da equação y à quinta menos y, né? Sendo que y é uma função de x, é igual a 2x² menos x mais 9/2, calcule y'. Bom, eu não consigo isolar o y aqui para poder derivar ele, né? Então, eu vou usar esse procedimento. Vou derivar dos dois lados em relação a x e isolar y'. Então, vamos derivar os dois lados? Então, eu vou derivar os dois lados em relação a x, entendeu? Então, aqui não vai ser só 5y², porque eu não estou derivando em relação a y, estou derivando em relação a uma variável x, né? Então, vai ser regra da cadeia. Deriva de fora, multiplica por y'. Aqui, deriva de fora, multiplica por y'. E aqui não. Aqui, como é x e a derivada é em relação a x, então aqui só deriva normal, sem multiplicar por nada, né? Então, vamos lá. Repito aqui a equação. Aqui eu repito a equação, derivo os dois lados, né? Então, vamos lá. Então, vai ser a derivada de y à quinta menos a derivada de y igual a derivada de 2x² menos a derivada de x mais a derivada de 9/2 em relação a x. Então, derivando em relação a x. Então, aqui, regra do tombo, derivada da de fora, vezes a derivada da de dentro, y', menos, né? A derivada da de fora é 1, que a derivada de y é 1, vezes a derivada da de dentro, y', igual, derivada de 2x², 4x elevado a 1, menos, derivada de x, agora em relação a x, né, é 1, e aqui a derivada é 0. Coloca o y' em evidência e isola. Colocando y' em evidência, vai ficar 5y² menos 1, repete o resto, e isola 4x menos 1 sobre 5y² menos 1 é a nossa resposta, né? Então, de novo, deriva os dois lados. Onde tiver y, coloque a y', quando for derivar, né? Quando for derivar aqui as expressões de x, não precisa colocar y', coloca o y' em evidência e isola ele. Pronto, calculamos a derivada de y, mesmo sem conhecer sua expressão, né? Mesmo sem conhecer aqui sua expressão, a gente consegue encontrar a derivada de y. Nesse próximo exemplo, a gente vai ver uma situação em que a gente consegue calcular a derivada de y implicitamente de novo, né? Derivada implícita de novo, só que no ponto específico, tá? Sabendo que y² mais 5y menos x igual a menos 9, encontre a derivada de y no ponto x igual a 5, tal que y é maior que menos 2. De novo, ó, nessa expressão não dá para isolar o y para poder derivar. Não dá para isolar o y e derivar depois. Então, vou ter que usar esse procedimento aqui, da derivação implícita, né? Deriva dos dois lados em relação a x. Onde tiver y, tem que colocar o y'. Onde tiver só x, só deriva mesmo. E isola o y'. Mas, nesse caso, antes de fazer isso, eu vou ter que encontrar o y, porque eu já tenho x, tá? Então, vou encontrar o ponto xy para, no final, substituir na derivada, entendeu? Então, como ele já deu x igual a 5, vou trocar aqui o x por 5, sem derivar ainda. Vou encontrar o y, aí eu vou ter o ponto xy. Aí, depois que eu encontrar a derivada, por esse procedimento aqui da derivação implícita, eu substituo o x e o y. Bom, o x é 5, então fica menos 5.
igual a menos 9, passo o menos 9 para cá, fica mais 4. Encontrando y por Bhaskara, eu vou ter duas soluções. Y igual a menos 1 por Bhaskara, ou y igual a menos 4 por Bhaskara, a partir dessa equação do segundo grau aqui para y. Como ele quer o y maior que menos 2, eu descarto menos 4, que é menor, e uso menos 1. Então, mas o problema pediu y maior que menos 2, então y igual a menos 1 é o valor correto de y, que será usado após derivarmos. Então, decora. O x é 5 e o y é menos 1 por Bhaskara, né? Muito bem. Lembrando que eu descartei menos 4 aqui, porque ele impôs que o y tem que ser maior que menos 2. Então, agora sim, vou derivar os dois lados, vou isolar o y' e, no final, vou trocar o x por 5 e o y por menos 4. Então, vamos lá, né? Então, vamos derivar aqui. Ó. Aqui está a nossa equação. Y ao quadrado vai ser 5y menos x igual a menos 9. Derivando aqui vai ser derivada da de fora pela regra do tombo 2y, né? Ó, vezes a derivada da de dentro, y', porque eu estou derivando em relação a x, lembra? Não é em relação a y. Se fosse em relação a y, seria só 2y. Derivada de 5y é só 5, vezes a derivada da de dentro, 5 vezes y'. Derivada de x em relação a x, aqui sim, é só 1 mesmo. Derivada de menos 9 em relação a qualquer variável é 0. Passa o menos 1 aqui, fica mais 1. Isola o y', fica 2y mais 5. E isolando de fato y', fica 1 sobre essa expressão. Bom, agora nessa expressão, aqui 1 sobre 2y mais 5, eu vou substituir o x por 5 e o y por menos 1, olha só. O x é 5 e o y é menos 1. Então, nesse resultado final, onde tiver x eu coloco 5 e onde tiver y, menos 1. Né? Nesse caso, não apareceu o x, mas geralmente aparece o x aqui para ser substituído, tá, gente? Então, trocando o y por menos 1, então, substituindo o y por menos 1, que foi achado mais acima, então, y' no ponto x igual a 5, aqui você coloca o ponto x, né? Vai ser igual a 1 sobre, agora sim, coloca x, troca x por 5 e y por menos 1. Não tem x. Tudo bem, nesse exemplo não tem x, mas tem y. Então, fica 1 sobre 2 vezes menos 1 mais 5, 1 sobre menos 2 mais 5. 1/3, né? Então, a gente conseguiu encontrar a derivada da função y no ponto 5, que deu 1/3, mesmo sem saber que função é essa, y, porque eu não sei que função y é essa. Eu não consigo isolar a função y aqui, ó, porque está ao quadrado, depois tem aqui elevado a 1, não dá para isolar esse y aí, né? Aqui até que daria se você usar Bhaskara e sabendo que o y é maior que menos 2, né? Mas tem situação que vai estar y elevado ao cubo, y ao quadrado, depois aí não vai ter como isolar esse y. Mesmo assim, a gente consegue calcular a derivada desse danado, desse y, isso que está escondido, né? Está dado implicitamente através dessa equação, está escondido, mas mesmo assim a gente consegue encontrar a derivada dele no ponto específico, né? Aqui deu 1/3, né? Então esse y está escondidinho aí, está disfarçado, mesmo assim a gente conseguiu encontrar a derivada dele no ponto 5, tá bom? Bom, observação. Esse processo de se encontrar y' é chamado de derivação implícita, tá? Aqui, mesma coisa, ó, né? Ele quer y', derivada em relação a x. Então, deriva em relação a x aqui, todo mundo. Aqui vai dar 3y ao quadrado vezes y', menos 2y vezes y', mais 6 vezes y', aqui agora sim, menos 13 só, e aqui 0. Coloca o y' em evidência, né? Passa todo mundo dividindo, acabou. Né? Acabou. Pessoal, essa derivação implícita ela é tão interessante que ela consegue fazer com que a gente consiga demonstrar aqui a regra do tombo para números nos quais, né, os expoentes são fracionários, porque até agora a gente tem calculado aqui praticamente, né, a derivada de x ao cubo, né, a derivada de x ao cubo, usando a regra do tombo, 3x ao quadrado, mas considerando aqui esse expoente inteiro, né, na verdade, esse expoente aqui positivo inteiro. Porém, tá, a gente consegue demonstrar que essa mesma regra do tombo vale quando aqui é P sobre Q. Vai ficar P sobre Q e aqui P sobre Q menos 1. Né? Vamos demonstrar usando esse procedimento da derivada implícita. Né? Então, a derivada implícita serve também para isso, para a gente conseguir demonstrar, então, que x elevado a P sobre Q' vai ser P sobre Q, regra do tombo, x elevado a P sobre Q menos 1, regra do tombo.
cai P sobre Q e diminui 1. Vamos demonstrar? Usando a derivação implícita. Bom, defina y como sendo x elevado a P sobre Q. Eu quero encontrar o y', tá? Bom, elevando os dois lados a Q, né? Aqui vai ficar y elevado a Q, e quando eu levar aqui a Q, vai cortar o Q com Q, fica só P. Derivando em relação a y, agora sim. Aqui que eu vou usar a derivada implícita que nós acabamos de fazer aqui nessa aula. Vou derivar aqui em relação a x, e aqui em relação a x também. Derivando em relação a x da esquerda, vou ter que usar a regra da cadeia, multiplicar por y'. Então vai ficar qy. Agora esse q é inteiro positivo, né? Então vai ficar qy elevado a q menos 1, que é a regra do tombo que a gente já conhece para número inteiro, vezes a derivada da de dentro, igual. Aí, de novo, regra do tombo, porque o p é inteiro, né? Posso usar px elevado a p menos 1. Passando esse q aqui dividindo, vai ficar y elevado a q menos 1 y' igual a px a p menos 1 sobre q, que eu passei o q dividindo. Agora, eu vou passar o y a q menos 1 dividindo. Y' vai ficar igual a p sobre q x a p menos 1 sobre y elevado a q menos 1. O y é x elevado a p sobre q, desde o início, olha só. Então, vou substituir o x por esse... Vou substituir o y por esse x elevado a p sobre q aqui. Posso substituir, porque são iguais. Então, trocando esse y por x elevado a p sobre q, vai ficar x elevado a p sobre q elevado a q menos 1, e aqui aí em cima eu só mantive. Agora, eu vou conservar o x, né? Bom, primeiro eu vou multiplicar os expoentes. Aqui em cima eu mantenho, e aqui eu multiplico os expoentes. P vezes q sobre q. Aí cancela o q, fica só p. Menos, aí multiplica p sobre q por 1. Então, fica só p na primeira, menos p sobre q na segunda, porque eu multipliquei aqui. Aqui na primeira cancelou o q, na segunda eu multipliquei por 1, ficou p sobre q. Agora eu vou conservar a base x e subtrair os expoentes. Então vai ficar p sobre q, x elevado a, né? O de cima p menos 1 menos o de baixo, p menos p sobre q. Tirando os parênteses, vai ficar p sobre q, x elevado a p menos 1 menos esse p mais esse p sobre q. Esse menos p cancela com p, então vai ficar p sobre q menos 1. Pronto, p sobre q, x elevado a p sobre q menos 1. Né? Então, vale a regra do tombo para números fracionários, aqui para números racionais. Né? P sobre q. Então, a derivada de x elevado a p sobre q vai ser regra do tombo. P sobre q, né? X elevado a p sobre q menos 1, tá bom? Então, a derivação implícita serviu para a gente aqui, né? Derivando implicitamente aqui, né? Multiplicando por y', quando eu derivei em relação a x, né? E aí a gente conseguiu provar, então, essa derivada aqui da regra do tombo para números racionais, né? Números aqui, fração entre inteiros, tá certo? Então, vimos hoje na aula a questão aí da regra de L'Hopital, né? Demonstramos o caso particular e aplicamos, que diz o seguinte: quando o seu limite, né? Quando o cálculo do limite dá 0 sobre 0 ou infinito sobre infinito, e só nesses casos a gente pode usar a regra de L'Hopital. Deriva em cima separadamente, deriva embaixo separadamente, não é regra do quociente, calcula o limite, né? E chega na resposta. Aqui, depois, no próximo capítulo, nós vimos derivação implícita, que você tem uma função y dada implicitamente por uma equação, e aí você quer y'. Então, você deriva os dois lados, né? Onde tem expressão de y, tem que multiplicar por y', pela regra da cadeia. Onde tem expressão que é só x, aí deriva normal, sem multiplicar por nada. Coloca o y' em evidência e isola o y', né? Se ele der o ponto x, você encontra o y primeiro, aí no final você substitui o x e o y. E vimos aqui que a regra do tombo aqui vale, né, também aqui para potências fracionárias, e nós demonstramos aqui, usando exatamente esse procedimento da derivação implícita. Tá? Então, estão aqui os exercícios, né? Nos próximos capítulos, vamos estudar aí, né, outras aplicações das derivadas, taxas relacionadas e outros assuntos envolvendo derivadas de funções. Então, pessoal, bons estudos, né? E até a próxima. Valeu aí!